Salve galera, viemos aqui para mais um vídeo hoje para comentar sobre o capítulo 1106 do mangá de One Piece, né? E cara, como eu tinha dito no vídeo anterior, né? Eu já tinha visto alguns spoilers e eu esperava bastante coisa aí para esse capítulo, né? Bom, vamos ver aqui, né? Eu já dei uma lida nele e tal, dei umas 2 lidas, anotei algumas coisinhas aí pra gente comentar, né? E vamos fazer aqui uma análise rápida de como ficaram as coisas, né? Como vão ser elas. Algo bem, bem muito bacana. Achei o capítulo muito bacana, mas vamos aqui pro vídeo e vamos pontuar aqui os pontos mais interessantes, né? A gente já começa sabendo que o Vegapunk ele fez, ele colocou um dispositivo, né? Mais um, né? Que ele não falou pro São Saturno e tal, não deixou evidente pra ninguém, porque algo que ficou muito evidente, né, ao longo do arco de Egghead era a hierarquia do comando sobre os pacifistas e os serafins. Porém, algo que estava oculto ali era que a Bonnie, ela, ao menos com relação a todos que vieram da genética do Kuma, né, que foram clonados, todos eles obedecem a Bonnie, né, acima de todo mundo. Ou seja, nos foi revelado que ela consegue aí controlar os pacifistas, pelo menos os pacifistas, né? Os serafins ela não controla, porém os outros ela controla. E aí resta a dúvida, será que também serve para o serafim do Kuma, né? Porque se funciona para os pacifistas, talvez também funcione para o serafim do Kuma. E talvez seja até por isso que ele seja tão rebelde, né? Mas se cai essa questão, isso já é o interessante, já ajudou muito eles. Assim que ela já pega o controle e tal, né? A Atlas fala para ela que que ela pode ordenar isso, né? Ela já dá a ordem deles ajudarem eles a saírem dali, e eles já viram e começam a bombardear freneticamente ali os navios da marinha, né? Então já é um poder militar muito grande, né? Os serafins eles são extremamente fortes, tanto que a gente viu que na guerra, né, aquela versão, aquele protótipo, né, a primeira versão, já dava cabo de alguns comandantes, né? Dava muito trabalho para grandes capitães piratas do Novo Mundo e alguns comandantes dos piratas do Barba Branca. Então, cara, eles virando ali atacando todo mundo, não vai ser qualquer um que vai parar os pacifistas, né? Então aí a gente já tem mais uma, né? Mais uma ajudinha ali pro bando do Chapéu de Palha, né? E para eles todos poderem escapar. Aí fora isso, né? A gente tem também aqui o fator do Vegapunk, né? Ele sabia que por ele ter feito isso, seria inegável que ele não seria perdoado e seria punido. E o São Saturno ficou extremamente puto. E, assim que ele nota e vê o que o Vegapunk fez, ele fala, caramba, que cientistazinho, né? Mais uma vez aí, pegou ele de jeito. E aí, não teve perdão, né? Já teve o fator do Kuma não ter explodido, né? Que falhou ali, né? Porque ele criou aquele dispositivo para não destruir e deixar o Kuma em estado vegetativo, né? E ainda por cima ele pega e faz isso com os pacifistas, ou seja, deixou o São Saturno muito puto. Ele pegou e já logo perfurou ali o peito do Vegapunk, né? Não foi o coração, se fosse o coração seria a morte certa. Perfurou o lado direito, né? Que já é um dano é um dano, pesado, é um dano muito pesado. Porque foi uma perfuração limpa ali, passou com tudo, de um lado até o outro, então já é um dano muito bruto, ainda mais para o Vegapunk, que não é um lutador, né? E não tem praticamente força nenhuma física, nenhuma resistência praticamente, então vamos ver como vai ser, né? Talvez ele morra, talvez não. Eu acho difícil ele morrer, né? Mas se ele morrer, beleza. Contribuiu bastante aí, falou bastante já. Só precisa explicar algumas coisas mais. Só que ele já fez o seu papel, contribuindo narrativamente para a história. Eu particularmente já gostei da participação dele até aqui nesse arco de Egghead. Contribuiu tudo e é isso. Até a próxima. E bom, o Kizaru, né? O São Saturno já logo manda o Kizaru acabar com eles rapidamente. E ele já dispara vários feixes, né? Do Yazaka no Magatama, né? Se não me engano. Yazakani no Magatama é o nome da técnica, né? Que ele usou. Essa técnica, inclusive, é a que ele usou tanto no Marco, né? Que fez o Marco se regenerar ali. E também é a que ele usou para tentar destruir o submarino do Law, né? Logo depois ele pegar e afundar com o Luffy. Essa técnica foi usada nessas 2 ocasiões. E agora ele usou aqui de novo, né? Depois dele se deslocar para poder ter uma distância boa, né? Uma distância melhor ali, para ele fazer os disparos. E o Sanji ele até ele intervém, né, ali para poder defender um dos tiros que ia pegar na Bonnie, né? Um tiro ia pegar certeiro nela, ele pegou e se meteu ali no meio e conseguiu dar um chute e parar o disparo, né? Porém os outros
saíram perfurando tanto a Atlas quanto o Kuma, ou seja, são disparos poderosos, porque o próprio Son Jay Garcia ele sequer conseguiu perfurar o corpo do Kuma por inteiro, né? Ele não atravessou que nem ele fez com o Vegapunk, né? Com o Vegapunk ele cruzou de um lado para o outro, com o Kuma não. Ele não conseguiu fazer isso. Já o tiro do Kizaru atravessa facilmente, né? Ele conseguiu fazer isso com todos os projéteis que acertaram no Kuma, conseguiu fazer atravessar, ou seja, é uma técnica bem forte, não é de fácil defesa, e o Sandy conseguiu ir lá e pelo menos defender uma delas, né? E ainda conseguiu, né, graças ao hack dele, se posicionar de uma forma que ele não fosse alvejado, né, também, para não se machucar, né? Porque se ele se machucar com um disparo desse, certamente seria um problema. Mas é aquilo, né? Ele tá em alto nível já. Não no nível de poder lutar com o Almirante de igual para igual, mas tá em alto nível. Então ele certamente consegue lidar bem com um ataque desse, né? Que não é focado totalmente nele. Mas até o Frank é alvejado ali, né? Tava vendo aqui, até o Frank é alvejado. Todos eles foram, né? Mesmo que pouco, exceto o Sandy que se defendeu. Mas logo depois ele tenta, com a espada de luz, né, o sabre dele, ele tenta cortar o Kuma, mas é nessa hora que o Luffy volta. O Luffy ele já volta no G5, né? A gente vê ele logo no começo, porque ele tava comendo, né? Conseguiu digerir rapidamente a comida, né? Daquela licença poética do Oda. Digeriu e já logo voltou, né? Porque o pessoal tentou prender ele e tal. Estavam com medo porque ele é um Yonkou, mas ele voltou rapidamente e já foi pro campo de batalha, e ele chega nessa hora para acertar o Kizaru com um soco forte, né? Já na forma do Gear 5, então foi uma pancada muito dura, muito bruta, né? E o Kizaru ele saiu voando para muito longe, cara. Pode não parecer, mas foi uma pancada forte, ele saiu voando, saiu destruindo tudo pelo caminho. E a gente até vê ele depois ali sentado e tal, com os danos, e o Son Jay Garcia fica só ali vendo e tal, porque agora chegou o Luffy no Gear 5, né? E aí a gente já vai ouvindo a musiquinha, né? Vai vendo ali a musiquinha dele, né? Do tum, turum, tum, da volta dos tambores, né? Então, e a ilha mesmo, ela também já começa a ser afetada, né? Começa a estremecer tudo, balançar, ou seja, tá tudo ali atuando conforme o poder do Nika, né? Do Deus do Sol. E aí a gente também tem a Bonnie, né? Ela nota que o Luffy é um Nika, né? Depois de um tempo ela reparou nisso, ela olhou assim, ela, é o chapéu de palha e tal. Aí ela ficou pensando e tal, ponderou um pouco ali. E assim que ela reparou, né? Ela viu a forma do Luffy, viu ele rindo e ouviu aquele som, né? Do coração dele batendo. E aí ela foi se relembrando do que o Kuma falava, e o Vegapunk ainda complementou que ele é o jovem que chamou a atenção do Kuma, né? Que ele é o deus do sol Nika, e fala que o Buster Call não é nada pra ele e tal. Tem muita gente aguardando o retorno dele por centenas de anos. E a gente também vê, cara, algo... Eu achei que o robô ele tava acordado, mas ele não tá. Ele realmente está sendo alimentado pela batida do coração do Nika, ou seja, é uma energia aí que, enquanto o Luffy estiver com o Gear 5 ativo, esse robô vai funcionar. Não sei se ele conseguiria, por exemplo, ativar a forma do Gear 5 e ir alimentando ali o robô e tal pra... 5 minutos aqui do meu coração batendo e tal equivalem a 10, 20 minutos aí do robô atuando, né? Se funcionar dessa forma é muito bom e tal. E, cara, o robô, eu acho que ele vai acordar e ele vai pra essa batalha assim. É bem difícil ele não ir, né? Porque ele vai ter que ver de onde vem essa fonte de energia, né? Ele sabe quem é. E aí a gente vai ver ele atuando e, cara, o que será que ele vai fazer, né? Será que ele vai atacar o Son Jay Garcia direto? Será que ele vai pegar o Luffy? Será que ele vai fazer alguma coisa, né? Fica aí a dúvida. Seria muito top, né? Se ele ficasse pra sair na porrada com o Son Jay Garcia e acabasse aniquilando ele, né? Matando o Son Jay Garcia. Mas também, mesmo que ele não faça isso, ainda tem os gigantes de Elbaf, que eles chegaram, né? Eles chegaram ainda primeiro que os piratas do Barba Branca. Ou piratas do Barba Branca não, que os piratas do Barba Negra, né? Inacreditável. Os caras saíram lá de Elbaf e chegaram primeiro do que os piratas do Barba Negra. Enfim, né? Vieram chegando já, saíram atacando todo mundo, os marinheiros ali. Eles até comentam que isso estava nos jornais, né? Que os gigantes estavam se movendo e tal. E eles acabaram chegando aí em Egghead. E, cara, a chegada deles é muito interessante porque
né? Eles já chegam, pô, porque eles estão perguntando por que eles estão aqui, Dory, o Brog fala. E aí ele já fala, né? Eles não sabem que certas coisas nesse mundo não podem ser paradas. E aí eles dão risada e falam, ah, é uma emergência, os piratas gigantes estão aqui. Começa a rir, né, e fala, nós viemos buscar o chapéu de palha. Ó Deus do Sol, Nika, né, o Dory fala, essa risadinha seguida do ó Deus do Sol, fica naquela dúvida, né, pô, caramba, eles sabem que o Luffy é o Nika? Será que o Shanks explanou isso aí pra eles, né? Falou, ó, seguinte, esse cara é o Nika. Ou será que eles repararam, né, falaram, pô, assimilaram. Caramba, o Deus do Sol é o Nika, né? Ele se mexe com o poder de borracha e tal. Pô, e aquele moleque lá que tava qual é o nome daquele? Em Little Garden, né? Com poder de borracha e tal, que a gente conheceu. Pô, será que não é ele e tal? Aí eles viram tal, pô, mudou o cartaz, né? Tá com essa forma mais mística e tal. Pô, igualzinho. É ele mesmo. Bora buscar ele, né? E agora eles estão aí, cara. E, o poder dos gigantes vai entrar em ação agora. Vamos ver do que eles são capazes, né? Eles são bem subestimados. Eu particularmente, pô, eu confio demais no poder dos gigantes, só que até agora as demonstrações que nós tivemos, pô, tirando o Hakoku, nenhuma outra demonstração de grande poder foi demonstrada, né? Então, assim, a credibilidade não tá lá das grandes e eles precisam de feitos, cara, pô. Todo gigante que eu vejo tá apanhando, então é difícil aí a gente manter, né, essa credibilidade deles. Mas com a chegada deles aqui, então, pô, você tem 3 fatores a mais ali para ajudar os chapéus de palhas a fugirem, né? Você tem os pacifistas, né, que agora são controlados pela Bonnie. Tem os pacifistas, tem os gigantes e tem o robô gigante que talvez pode levantar, acordar, ele já tá, né? Já tá acordado. Agora ele pode levantar e pode talvez ajudar, né? Então você tem 2 ali garantidos e um terceiro que pode vir a calhar muito bem nessa reta final, né? E é o que todo mundo deve estar esperando, provavelmente. Eu sei que a chegada dos gigantes é impactante, pô, é da hora, mas o robô ancestral é o que todo mundo quer realmente ver e eu mesmo tô esperando, né? Vamos ver. Se puder já encaixar ele no próximo capítulo vai ser fenomenal, mas vamos ver, né? A batalha só tende a escalar, né? Com esse Buster Call é bem capaz de que os gigantes abram um caminho, né? Destruam ainda mais navios para criar um buraco, né? Nesse cerco para eles poderem escapar por ali direto. E vamos ver como vai ficar, né? O São Saturno e o Kizaru ainda estão bem aptos à batalha. A maioria dos outros marinheiros estão no navio, né? Apesar de ter alguns pela ilha. A maioria está em navio. E eu não acho que vice-almirantes consigam dar tanto cabo assim desses gigantes, né? Porque os vice-almirantes, né? Se os gigantes não têm credibilidade alguma, né? Estão com a credibilidade lá embaixo, na verdade. Os vice-almirantes, por outro lado, têm uma credibilidade ainda menor, né? Porque todo vice-almirante que aparece apanha, né? Apanha, pô, vou lá em Dressrosa. O cara foi lá e apanhou por Bartolomeu. Aí aparece outro lá, vou intimidar Hancock. Pô, só apanha, os caras só apanham. O vice-almirante foi feito para apanhar, né? É o saco de pancadas. Então, assim, numa disputa de um saco de pancadas pequeno contra um saco de pancadas gigante, qual será que é mais forte, né? Eu vou apostar no saco de pancadas gigante e vamos ver aí o que acontece. Mas, claro, né? O Dory e o Brog, eles são piratas lendários, né? Dos gigantes. Então, né, eles têm uma moral ainda maior do que a maioria, né? Tá certo que muitos apanharam, mas esses dois são diferenciados. E eu vou apostar aí nesses dois pra poderem acabar com tudo, né? Acabar com os marinheiros e tal. E aí fica só a questão dos piratas do Barba Negra, né? E, meu Deus, onde eles estão? Porque tô esperando eles aí há muitos capítulos. E será que eles vão ficar agora na boa, na deles ali, até passar tudo isso, né? Até destruírem tudo e tal. E depois eles entram lá de fininho e tal, né? São especialistas em se infiltrar, né? Talvez eles entrem ali depois que acabar tudo isso e peguem apenas os spoilers que ficarem sobrando, né? Mas bom, é isso. Vamos ver aí o próximo capítulo, né? Semana que vem não tem mangá, né? No caso nessa semana, já que eu tô gravando no domingo, mas essa semana não tem mangá. Então a gente tem aí bastante tempo para pensar sobre o que pode vir a rolar, né? Vamos ver aí o que o capítulo 1107 nos aguarda. E é isso, galera. Falou, valeu e até a próxima.